igreja não é, nem é prédio, igreja também não é religião, porque a gente tem, antes do cristianismo, a gente tem o judaísmo, e mesmo assim ali a gente não tinha esse conceito tão amplo de igreja como é o conceito a partir daquilo que a palavra ensina, a partir do que Jesus trouxe de ensinamento. Então nós temos o judaísmo antes, nós temos o islamismo no ano 600, né, depois de Cristo, nós temos o cristianismo que nasce junto com Cristo, aí nós temos a Igreja Católica, que é uma denominação cristã que nasce ali no século II, mais ou menos, como instituição, e nós temos o protestantismo, que esse é muito jovem, já vem nascer no século XVI, 1517, já é muito, muito longe realmente. E aí, quando nós vamos falar de igreja, a gente tem que compreender que a igreja ela não é esse local que nós estamos. A igreja não é o prédio feito de tijolo, de madeira, seja lá de que for. A igreja ela não é um local físico, ela é um povo. Então, a igreja é um povo. Ter o sentimento ou o entendimento de que a igreja é um povo é necessário. Então, e quem é esse povo? Esse povo é o povo redimido que foi chamado por Cristo, que foi liberto, que foi salvo, que foi restaurado. Então, esse é o povo que forma a igreja. Ou, melhor dizendo, igreja só se forma com esse povo. Só existe igreja se tiver um povo redimido por Cristo. Não existe igreja no sentido do que deve ser uma igreja se não tiver esse povo que foi separado por Cristo. Se não tiver esse povo, não existe igreja. Existe prédio, existe congregação, existe denominação, mas não existe igreja. Então, a igreja é um povo separado por Cristo, um povo redimido, um povo transformado, um povo mudado, um povo curado, um povo que ama, um povo que segue, um povo que se cuida. Isso é igreja. E no Novo Testamento ela é apresentada como uma comunidade realmente viva. Nós vamos ver a igreja nascendo com os apóstolos, que é a igreja primitiva, uma comunidade viva, onde quando um era preso, os outros se reuniam em casa em oração por aquele que estava preso. Quando o povo necessitava, nós vamos ver a igreja primitiva reunida, cuidando uns dos outros. Se a gente for ver em Atos dos Apóstolos, as pessoas pegavam os seus bens, elas traziam, como diz o texto, aos pés dos apóstolos, para que ninguém passasse necessidade. Então, esse cuidado, essa atenção, esse olhar um pelo outro é o que forma uma igreja. Então, a igreja é formada por isso. Nem é uma instituição, nem é um prédio, nem é uma religião. A igreja ela é esse povo separado por Deus, que tem uma vida transformada, que é uma comunidade viva, que tem a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Então, assim é uma igreja. Nós podemos ser uma congregação sem ser igreja. Nós podemos ser um povo reunido sem ser igreja. Então, parece muito vago você falar de igreja como sendo algo de um ensinamento bíblico, mas é necessário a gente compreender que a igreja não é o prédio, que a igreja não é a instituição. A palavra igreja ela é formada através de dois termos do grego, que é o ek e o kalil. Essas duas palavras elas se juntam e o ek é para fora, o kalil é chamar, e aí forma a igreja, que é o chamar para fora. Acho que eu expliquei isso na aula passada. Que ser igreja é ser chamado para fora. Ser igreja é muito mais do que estar no local congregando, é muito mais do que estar aprendendo a palavra, é fazer o id, é sair, é evangelizar, é pregar, é apresentar Cristo para as pessoas. Então, a palavra igreja, ela deriva dessas duas palavras, essas duas palavras juntas, elas formam eclesia, que é a palavra base de igreja, que significa chamados para fora, literalmente. Eclesiástico, esse eclesia, é a base do nome igreja, é o nome igreja em grego, que significa exatamente isso, e é usado por Deus, é usado por Jesus. Quando você vai para o texto básico em grego, essa palavra está lá, eclesia, que é o que significa ser chamado para fora. Então, uma comunidade local de crentes reunidos para adorar a Deus e servir uns aos outros. E esse servir uns aos outros já é o princípio do ser chamado para fora, do sair do lugar de sermos nós e sermos os outros. A igreja ela só funciona se ela for um local apenas para eu vir no domingo, para eu vir na quarta, para eu vir seja lá qual for o dia, para ouvir uma palavra, ela não é igreja na sua essência. Ela é um templo, ela é um local, ela é tudo menos igreja na essência daquilo que Jesus chamou de igreja, que é a eclesia, que é o povo
escolhido, separado, chamado para fazer a obra. E não se faz a obra de Jesus sem ser parecido com Jesus. Por isso a importância da gente compreender quem é a igreja, o que é a igreja. E dentro do que é a igreja, 1 Coríntios, no capítulo 12, ela traz uma definição desse corpo de Cristo, que está presente no mundo, onde cada membro tem uma função. Quando Jesus institui esse povo, e o apóstolo Paulo faz questão de dizer que cada um tem uma função, é para a gente compreender que a igreja nem somos nós só, e nem a igreja é esse local onde as pessoas, cada um, faz o seu lugar. É por isso que Jesus diz que a gente, antes de olhar para o argueiro no olho do outro, a gente precisa olhar para a trave que está no nosso olho. Todas as vezes que a gente olha para o outro, para avaliar o outro, para julgar o outro, para condenar o outro, nós não estamos sendo igreja. Porque a igreja, ela coloca cada um de nós na condição de menor. E aí nós vamos ver isso lá mais na frente, quando a gente for avaliar os textos. Então, tendo cada um sua função e importância, aí eu vou ler todos esses versículos que eu citei agora há pouco, lá em 1 Coríntios 12, que, começando pelo versículo 12, diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Ou seja, a igreja é um corpo formado por muitos membros. E todos esses membros fazem parte desse corpo. Se a gente não estiver integrado nesse corpo, nós não somos igreja. Nós só somos igreja se a gente estiver integrado nesse corpo. E compreendendo a nossa importância nesse corpo e também a importância de cada um nesse corpo. Inclusive para a gente compreender que tem pessoas que fazem parte da igreja e tem pessoas que vêm para a instituição. Tem pessoas que fazem parte do grupo da igreja. E tem pessoas que apenas vêm para o local. Vêm para o local porque tem necessidade de ouvir uma palavra, tem necessidade de atender um convite, tem necessidade de ter um alívio de espírito. Vem para a igreja, mas vem para a instituição. Não vem para o corpo, amém? E a gente tem que entender que isso acontece, que isso existe. Jesus, quando ele teve no seu ministério, ele passou separando um povo e ele teve 12 discípulos. Os 12 discípulos, os próximos dele. Mas você vai ver que, geralmente, nos momentos mais decisivos da vida de Jesus, ele saiu com 2, 3. Por quê? Porque no meio daquele povo que era a igreja dele, ainda tinha um povo que era ainda muito mais chegado a ele, que estava muito mais disponível todo o tempo. E tinha um povo que só aparecia para se alimentar daquilo que ele tinha para oferecer. Era para ter cura de uma doença, era para ter o pão necessário para se alimentar. Então, esse povo não fazia parte da igreja, eles iam para a igreja, para aquela instituição que estava ali no momento. Por isso que a gente tem que ter essa compreensão, porque às vezes a gente quer cobrar das pessoas que elas sejam igreja quando elas não querem ser igreja. Elas apenas querem vir para a instituição. E isso vai acontecer em todos os locais e é preciso compreender que isso acontece. Aí o versículo 3 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um espírito. Então todos nós fomos batizados e formamos um único corpo. Não existe um corpo independente, nem ninguém faz parte desse corpo e ninguém é insubstituível e nem ninguém é o maior nesse corpo. Todos são necessários. E o corpo até ainda vive sem alguma das partes. Mas toda a parte que sai do corpo, ela é morta. Se você pegar qualquer corpo e você amputar uma mão, o corpo continua sobrevivendo, mesmo tendo falta daquela mão. Mas essa mão deixa de existir. Essa mão perde a vida. Então, nós, como parte do corpo, temos que estar integrados no corpo. E aí fazer os sacrifícios necessários para estar dentro do corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então, o fato de um membro achar que não está em uma posição do corpo, não tira ele do corpo. E ele não deixa de ser corpo.
E ele não perde uma importância no corpo. Ele é corpo ainda, ele faz parte do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aí o apóstolo Paulo vem falar da importância de que a gente pode se achar mais importante porque está numa posição, ou pode se achar menos importante porque está em outra posição, mas na verdade essas duas partes fazem parte do corpo e têm a sua importância devida. Não são as posições que você está no corpo que lhe tornam mais importante ou menos importante do que alguém. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, quem definiu o que cada corpo seria foi o próprio Jesus. Dentro do corpo, dentro da igreja, desse membro igreja, não instituição, não prédio, mas comunidade de fé, povo unido no só propósito, é Deus que estabelece ali quem é cada coisa. E o olho não pode dizer, assim pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então nós precisamos compreender que nós necessitamos um dos outros. Nós necessitamos um dos outros, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que nós somos no corpo. Então é muito fácil, eu sou corpo, e no corpo eu sou mão. E é muito fácil, eu sendo mão no corpo, eu pegar essa chave porque eu sou mão. E aí, porque eu sou mão e eu pego a chave, eu acredito que todo mundo tem que ter a mesma facilidade de pegar a chave que eu. E quando alguém vê a chave no chão e não pega, eu me sinto no direito de achar que eu sou melhor porque sou eu que apanho a chave. Mais uma vez cair da chave no chão, o meu pé, que faz parte do corpo, não consegue pegar a chave. O meu pé não consegue, ele não pega a chave, ele precisa que a mão pegue a chave. E se a mão não pegar a chave, eu vou necessitar de um esforço hercúleo para que com outra parte do corpo eu pegue a chave. Então, muitas vezes a gente fazer aquilo que nós somos parte do corpo é muito fácil. Eu sou o pé e eu posso correr com o pé. A mão não corre da mesma forma. Então, eu achar que sou melhor porque na hora da corrida eu chego primeiro, eu tenho que compreender que na hora de pegar, que eu sou pé, eu não tenho a facilidade daquele que é mão. Então, eu preciso entender que para... E por que eu estou falando isso? Porque para a gente viver dentro da igreja, ser parte da igreja, nós temos que aprender a compreender os outros. Para estar dentro da igreja e ser igreja, não ser participante, não está no tempo. Para ser igreja, tem que aprender a compreender os outros. As necessidades, as falhas, as dificuldades. Porque nós só somos bons naquela parte que nós somos do corpo. Na parte que nós não somos bons. Então nós temos que compreender todas as deficiências, as necessidades e aquilo que os outros não são. Porque em muitas partes nós também não somos. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra a que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Então não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. É preciso que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros se quisermos ser igreja.